E depois da mais longa greve do metrô, os trens voltaram a rodar hoje. Os passageiros sentiram um alívio depois de poder voltar à rotina. O metrô voltou a funcionar normalmente. Foram 73 dias de greve. Os passageiros comemoram. Afinal, enquanto os metroviários buscavam aumento salarial, melhores condições de trabalho e contratação dos aprovados no concurso público, o transporte só funcionava nos horários de pico. Ou seja, muita gente ficou prejudicada. Nossa, estava muito complicado. A gente ficava lá esperando o ônibus, mas desistia e vinha pro metrô. Aí a fila ficava muito grande. Mas o clima aqui não é apenas de comemoração. Os metroviários não conseguiram o que buscavam e ainda foram obrigados pela justiça a voltar para o trabalho. Senão, o sindicato teria que pagar multa diária de R$100 mil. Não há vencedores nesse episódio. Tanto os funcionários do metrô como a empresa em si certamente não ganharam nada, muito pelo contrário, perderam, né? E para quem gosta de trafegar pelas faixas exclusivas para ônibus, ainda tem tempo para aproveitar. O governo do DF garantiu que elas permanecem liberadas pelo menos até segunda-feira, quando o Departamento de Estradas de Rodagem vai definir como ficará a situação. Olha, mais 70 dias, finalmente acabou a greve do metrô. Olha, finalmente, mas o que chamou a atenção nessa reportagem aí da Érica Blaine, Rodrigo, foi o diretor do metrô dizendo o seguinte, que não há vencedores nesse embate, nem a empresa, nem os funcionários. É verdade, não há vencedores, mas há perdedores. Há muitos perdedores. Sabe quem, diretor? Milhares de cidadãos do Distrito Federal que ficaram aí, que sofreram, ficaram à mercê desse movimento aí e tiveram que apelar, tiveram que usar um sistema de ônibus que não conseguia e não consegue repor ou compensar adequadamente a falta do metrô. Um monte de gente que perdeu o trabalho, que perdeu aula, que perdeu consulta médica, que perdeu exame médico. Então tem muita gente que perdeu nisso aí. E tanto a categoria como a empresa deveriam pensar mais nesses aí que são os que mantêm a empresa e mantêm o salário desses trabalhadores. E a Polícia Civil fez uma nova assembleia e decidiu que a Operação Padrão continua. A assembleia desta quinta-feira foi em frente à Direção-Geral da Polícia Civil. O grupo decidiu continuar o movimento que limita as investigações. Na próxima quarta-feira, a categoria deve se reunir com representantes do GDF e do Ministério Público. A expectativa é que o governo apresente uma proposta. A Polícia Civil pede reajuste e a equiparação salarial com a Polícia Federal. E cerca de 300 estudantes da Faculdade de Medicina da UNB interditaram 2 faixas em frente ao Palácio do Buriti agora há pouco. Os residentes pedem um contrato entre a Secretaria de Saúde e o Hospital Universitário para financiamento de gastos e garantias de inclusão do hospital no SUS. Enquanto não houver negociação, os atendimentos que dependem dos residentes ficam suspensos. Até o momento, nenhuma resposta ao GDF sobre uma possível reunião, nenhuma resposta do GDF. A UNB também não se manifestou. E combate à pedofilia no DF. A Polícia Federal prendeu uma pessoa e cumpriu 4 mandados de busca e apreensão de materiais que comprovam exposição de menores na internet. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque esse assunto é muito sério, né, Renata? Muito sério, Rodrigo. E a polícia mantém sob sigilo todo esse processo, onde foram cumpridos esses mandados. A gente sabe que foram cumpridos em Ceilândia, em Riacho Fundo, nas Asas Sul e também Asa Norte. Mantém, inclusive, a identidade da pessoa presa. Exatamente por quê? Porque a investigação vai começar, de fato, a partir de agora. Mas a informação que a gente tem é que é um homem de 30 anos. Ele é morador da Asa Norte, é um chefe de cozinha de um restaurante de médio porte. E com ele, a polícia encontrou imagens pornográficas de crianças que não tinham sequer 10 anos de idade. E aí, agora a polícia vai investigar essa pessoa e ver também se tem alguma relação com uma outra operação muito parecida realizada no começo deste mês, no dia 11 de agosto, aqui em Brasília, em Goiás, no Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Na ocasião, 15 pessoas foram presas, entre elas um servidor da Câmara Federal. Então, a polícia sempre destaca que você ter imagens pornográficas de crianças, de adolescentes, é crime e muito menos, obviamente, compartilhar essas imagens. A polícia investiga também se as pessoas estavam vendendo essas imagens e se há uma ligação
ligação entre esse grupo. Entre as imagens, Rodrigo, que foram capturadas pela polícia, tem imagens de bebês sendo violentados, então é algo de fato muito, muito sério. E agora, como a gente diz, é um processo de investigação, essas pessoas podem pegar até 20 anos de prisão. A polícia também agora vai analisar quem fez essas imagens, ou seja, as pessoas que estavam participando, porque muitas são compartilhadas, e também tentar identificar essas vítimas. E só para a gente terminar, o IBGE divulgou hoje um estudo sobre os estudantes do país, e aí um dado chamou bastante atenção, que mais de 4% desses estudantes disseram que já foram estuprados, estudantes do 9º ano. Então, no universo masculino, 3,7% dos meninos, entre as mulheres, 4,3% das mulheres, e em primeiro lugar o agressor namorado ou ex-namorado, em seguida vem seguido de pai, mãe, madrasta ou padrasto, depois de algum familiar. Uma realidade bastante triste que o IBGE pela primeira vez também mostra aí esse quadro, essa realidade que muitas vezes é abafada, é escondida, porque está ali no âmbito familiar. A gente sabe que é uma situação muito delicada, mas enfim, esse estudo revela aí essa realidade. Rodrigo. Obrigado, Renata. Triste realidade e a polícia tem que apertar o cerco mesmo. Não pode fazer outra coisa, né, Rodrigo? Porque a pedofilia é dos crimes mais nojentos, mais sórdidos que existem, e seguido ali, olha, bem pertinho também do estupro, que é outro crime que não dá para se aceitar. Então, a polícia tem que fechar o cerco, só que, além da polícia, isso cabe também, gente, cabe a cada um de nós, tá? Cabe a mim, cabe a você que está nos assistindo, a todo mundo, porque quem ouve falar, fica sabendo, a gente sabe que muitas vezes, no caso de briga entre familiares e tudo, a pessoa fala, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou quem é abordado por alguém que está mostrando fotos de crianças, coisas assim, não dá para achar que isso não é com a gente. Todo mundo que presenciar qualquer tipo de coisa nesse sentido tem o dever, a obrigação moral de denunciar a polícia, porque, eu repito, é uma das coisas mais sórdidas, mais nojentas que a humanidade pode passar por ela. E a Polícia Militar fechou uma olaria que funcionava ilegalmente em São Sebastião. Os policiais receberam uma denúncia na tarde desta quinta e, ao chegarem no local, constataram que a empresa realmente não tinha autorização de funcionamento. Carregada de máquinas, materiais e muita madeira sem origem comprovada, a olaria teve que ser fechada. O gerente da empresa foi encaminhado à delegacia apenas para o registro da ocorrência. Ele não chegou a ser preso. E a seguir, começa o grande evento dedicado ao melhor amigo do homem. É o Brasília Dog Weekend. Boa Entidade, volta já.